do momento. Acabou de sair aqui também uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, falando que evangélicos aliados a Bolsonaro estão criando até já uma chapa, Tarcísio Micheli, para 2026. Os líderes que apoiaram o agora inelegível Bolsonaro estão traçando alternativas e acham que uma boa chapa seria Tarcísio Micheli para a presidência em 2026. E aí, hein, Josias? O Tarcísio mostra, Fabiola, que é um técnico, ele, né, considerado como um técnico, mas ele parece muito bem orientado politicamente. A eleição presidencial de 2026 é um ponto longínquo no calendário, né? No tempo da política, 3 anos e meio correspondem a um século. E o Tarcísio percebeu que permanecer na chuva durante tanto tempo não faz bem a alguém que tenha pretensões presidenciais. E não há dúvida de que ele tem pretensões presidenciais. Dá-se de barato que a inelegibilidade do Bolsonaro transformou o Tarcísio de Freitas num candidato muito forte à presidência da República. É preciso colocar essas impressões, esses desejos em perspectiva. Se a gente fosse lembrar, Fabíola, todo mundo diz a todo instante que um governador de São Paulo é um candidato natural à presidência da República, porque São Paulo é o estado mais rico da federação, é o estado mais importante, é o maior colégio eleitoral, mas se nós formos notar, meia dúzia de governadores de São Paulo já tentaram ser presidentes e não conseguiram. Há o Paulo Maluf, há o Mário Covas, há o Orestes Quercia, há o Zé Serra, o Geraldo Alckmin, que agora é vice do Lula, depois de ter disputado 2 eleições presidenciais com ele, perdido. E há o último, que é o João Dória. O Dória não conseguiu nem ultrapassar as fronteiras do partido dele, ganhou as prévias e o partido sufocou a candidatura dele e acabou não lançando nenhum candidato à presidência. O caso do Dória está muito fresco na memória do Tarcísio de Freitas. O que houve com o Dória? Ele prematuramente se lançou como um candidato à presidência da República. Fez um governo que conseguiu levar à vitrine uma vacina contra a Covid em meio à pandemia. E a despeito disso e de todo o descaso do Bolsonaro com vacinas, ele não conseguiu se viabilizar como candidato à presidência, porque ele comprou uma briga com o governo federal muito cedo, muito prematuramente. O Tarcísio de Freitas sabe que o êxito do governo dele depende, em parte, da colaboração que ele for capaz de firmar com o governo federal. Porque com toda a pujança que São Paulo tem, de fato, é um estado muito rico, o estado ainda depende, em boa medida, de parcerias com o governo federal. E, na outra ponta, se ele se lança como candidato à presidência prematuramente, além de comprar briga desnecessariamente com o Lula, com quem ele deve, nesse momento, firmar parcerias e não destruir pontes, ele atiçaria os maus bofes do Bolsonaro, que está esperando, aguardando para ver se ele, Tarcísio, merece o seu apoio. Ainda neste início de semana, o Bolsonaro, numa entrevista, disse: olha, eu estou na UTI, mas ainda não morri, então não é razoável que queiram já dividir o meu espólio. Aí ele fala do Tarcísio com um certo apreço, diz que pode ser e tal, mas obviamente não vai dar o apoio agora, nesse momento. Então o Tarcísio, Fabíola, ele precisa se equilibrar entre o governo federal, ele tem ainda 3 anos e meio de mandato pela frente, precisa firmar parcerias com o governo federal, não convém brigar, e ele precisa se equilibrar em relação ao Bolsonaro, entre o bolsonarismo e o antibolsonarismo. Em algum momento ele vai ter que desembarcar dessa canoa, mas ele não pode desembarcar como um traidor e atrair a ira do bolsonarismo mais radical, que destruiu o João Dória e pode destruir um outro candidato nessa guerrilha de redes sociais. Então ele faz muito bem em se preservar, e é possível que ele nem seja candidato, Fabíola, porque hoje, potencialmente, o Lula é um candidato favoritíssimo à reeleição. Então, por que ele vai queimar uma possibilidade de se reeleger em São Paulo, que é um objetivo mais concreto, para se lançar à presidência contra o Lula?
numa eleição em que ele, Tarcísio, não dispõe do eleitorado da região Nordeste, não dispõe de visibilidade fora do país. Então é possível que ele não seja nem candidato